bom, vamos lá. Vamos falar do que aconteceu nessa semana passada, que foi uma semana curta, né? O que a gente teve? A gente teve aí todos os índices subindo de uma forma muito homogênea, na casa de 2 é alguma coisinha, né? Índice de consumo subiu um pouco menos, 1,1, as BDRs também não foram tão bem, né? Mas na grande maioria dos setores, tudo em torno aí de 2%, né? Então, já são 2 semanas boas aí para a Bolsa, boas pelo menos no sentido de estabilidade, ou de marginalmente um resultado positivo. Quando a gente pega o acumulado no ano, a gente continua enxergando que somente o índice industrial e o de commodities, né, o IMAT, que estão no positivo. O índice industrial um pouco acima de 8%, né? Então, são as indústrias de capital aberto na Bolsa, as de commodities aí beirando os 7%, né? E tudo o resto está no lado negativo. O que não nos desanima é o que o Martins falou agora há pouco, né? Essa andada de lado, né, e queda de alguns papéis na Bolsa tem dado oportunidades muito boas para a gente. Por quê? Porque tem empresas cujo lucro está crescendo fortemente e o preço da ação está caindo, né? E isso se dá por conta da aversão ao risco do investidor. Quando está todo mundo avesso ao risco, o que a gente faz? A gente fica mais apetitoso, né? Apetitoso? Não, a gente fica com mais apetite. Então a gente sai comprando papéis que a gente acredita que podem ter um bom desempenho, de empresas que vão ter um bom desempenho. Compra barato, boas empresas, e é assim que a gente tem ganho dinheiro nos últimos anos, legal? Obviamente que a gente está aqui justamente para ajudar os investidores a colocarem uma parte, né, legal do seu capital em renda variável, mas de forma consciente, de forma diversificada e balanceada. E lembrando que a gente não fica dando call de papéis individuais aqui, porque a gente faz isso de forma personalizada. Então, se você quiser investir em renda variável, em renda fixa, conversa com a gente, entra lá no nosso site, faz o Suitability, que a gente vai dar um atendimento personalizado para você. Legal? Olha só, quando a gente olha então o acumulado no ano, é isso que eu tinha mostrado, quando a gente olha o acumulado em 5 anos, a gente se anima, né? A gente vê que não há motivo para perder o sono se você tem uma carteira bem montada. Por quê? A gente vê que o índice Bovespa, nos últimos 5 anos, entregou algo entre 10% e 15%, na casa de 13%. O IMAT, né, que são aquelas empresas focadas em materiais básicos, commodities, né, Vale, CSN, Suzano, Petrobras e assim por diante, Braskem, entregou acima de 30% ao ano nos últimos 5 anos. Então, eu gostaria de lembrar a todos que estão aqui que bolsa é investimento para longo prazo, é 5 anos para mais, né? Então, aquele capital que você vai usar só daqui 5 anos, daqui 7, daqui 10, daqui 15 anos, é que deve ser um capital alocado em renda variável. Legal? Muito bom. A gente teve aí o setor elétrico, né, como protagonista nos últimos tempos, né? Voltou a chover no Brasil inteiro e a gente vê um desempenho interessante, né, nas elétricas quando a gente olha para a semana passada. Então, o que acontece? A gente tem aí alguns papéis subindo aí na casa de 5% a 7%, né? 3,5%, 4%, então, de um modo geral, uma semana positiva para as elétricas, e é uma espada na cabeça que vai saindo, né? Vai saindo de lá a espada, por quê? Porque a gente vê que essa crise hídrica talvez não aconteça nas proporções que eram esperadas. Uma outra coisa, como o Martins já mostrou para a gente, é que a taxa de juros, ela tende a se acomodar à medida que a inflação seja controlada. E setor elétrico, setor imobiliário, são setores sensíveis ao aumento da taxa de juros, né? Então, isso deve alavancar bons potenciais de ganhos para algumas das empresas, tanto do setor elétrico quanto do setor imobiliário. Legal? Quando a gente olha o acumulado no ano, tem muita coisa boa, e tem alguns calls que a gente fez, que a gente utilizou, CEMIG é um deles, Taesa é outro deles. Gostaria de dizer que Energisa é um deles, mas não é. Energisa a gente não indicou. A gente indicou algumas outras que estão aí na parte de cima, né? 2 exemplos são CEMIG e Taesa. Celesc também. Celesc é uma baita empresa que a gente tem em carteira já há um bom tempo. Legal? Muito bom. Quando a gente olha, né, para o ano como um todo,
a gente percebe que, Heringer continua sendo a nossa fonte de felicidade, né? Um papel indicado por nós, assim, retorno acima de 700% no ano, e a gente acredita que ainda tem um potencial interessante. De novo, não é uma indicação, isso depende muito de como está formada a sua carteira, né? Ferbasa é um outro papel muito interessante aí que já entregou 192% no ano. Quando a gente fala da semana, né, o que vem pela frente, o que já veio, né, a gente vê essa notícia interessante que fala sobre as ações da PDG, né, as ações da PDG. Essa notícia ela é um pouquinho tendenciosa, né, que fala que a ação subiu 95% depois que a construtora saiu da recuperação judicial. Um papel que ainda tem uma liquidez muito baixa, né? Então a gente não sabe até que ponto isso é valor percebido pelo mercado, mas o fato é que nos últimos anos a gente tem tido resultados muito interessantes com empresas que fizeram um bom plano de recuperação judicial e saíram dessa condição. Alguns exemplos são Fertilizantes Heringer, outro exemplo é a Dexus, né? Antiga GPC Participações, então papel que só deu alegria para os seus acionistas saindo da recuperação judicial, um plano de recuperação muito bem feito. Eternit é um caso semelhante, deu muito dinheiro para os acionistas que apostaram numa boa recuperação que realmente aconteceu, e assim por diante, né? Então são cases que nos fazem olhar com carinho para as empresas que entram em recuperação judicial, cujo preço fica muito baixo. E aí, o que acontece? A gente observa, vê aquelas que estão fazendo a lição de casa certinho, quem está fazendo a lição de casa certinho vai sair dessa condição, e lembra que valorização no preço de ação é mudança de expectativa. A expectativa que o mercado tinha era uma expectativa de uma empresa em recuperação judicial, portanto, não uma expectativa muito boa, né? Afinal de contas, ela não está na plenitude das suas operações, gerando caixa, gerando resultado para o seu acionista. Quando um plano ele é bem estruturado e bem executado, essa realidade muda. E aí o valor da empresa ele sai de um patamar e vai para um patamar muito acima. Se você quiser saber mais, não deixe de entrar em contato com a gente. Eu volto a dizer, esse é o tipo de recomendação que a gente só dá de forma personalizada. Por quê? Porque, ao contrário do que tem se feito na internet, existe uma legislação, uma regulamentação da CVM a esse respeito. A gente não deve sair indicando papéis de renda variável com risco à torto e à direito sem conhecer o perfil do investidor, né? Então a gente trabalha com muita seriedade isso. Se você quiser ter os benefícios de investir com seriedade, não deixa de procurar a gente, beleza? Muito bom. No cenário externo, né, a gente teve uma notícia da desaceleração do PIB da China, isso afeta a economia mundial como um todo, isso pode trazer uma dificuldade maior do crescimento no valor das bolsas no mundo inteiro e, portanto, no Brasil. É bem verdade que aqui no Brasil o cenário político ele tem trazido tanto ruído que parece que essa notícia da China ela apita menos do que apita, por exemplo, o que tem acontecido aí na CPI da Covid, né? Tá acabando essa CPI, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, então o PIB desacelerou para apenas 4,9% lá na China, né? Ele vinha na casa de 7,9%, se esperava uma queda, mas não uma queda tão grande como veio, né? Isso se deu por algumas questões, né? Condições de crédito do setor imobiliário, a gente tem o caso da Evergrande, né? Que trouxe muito ruído para o mercado, então a China deu uma apertada nas condições de crédito lá, isso realmente vai segurar PIB, não tem como fugir disso. E regulamentação contra a poluição também tem segurado um pouco o crescimento, principalmente do mercado de construção civil e outros mercados de materiais básicos lá na China, né? Então isso já era até certo ponto esperado, mas caiu mais do que se esperava. Legal? E um outro ponto que a gente tem que falar é o aumento no preço do Bitcoin. Bitcoin atingindo aí recorde histórico, 62.634 dólares, né? E a gente fica nessa expectativa em relação à regulamentação das criptomoedas e o seu desempenho ao longo do tempo aí nos próximos meses e próximos anos. Beleza? Muito bom. É isso, dona Amanda. Era isso que eu tinha para compartilhar com o pessoal aí.